Pronto. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje é a nossa primeira aula de conteúdo a respeito de Direito Administrativo 1. Eu queria, antes de iniciar, dizer que a contribuição do PowerPoint foi do professor Alain Remy, da Unilab. O professor Alain Remy é um professor muito dedicado, e aí ele teve que, no semestre passado, sair da universidade, e eu acabei herdando essa disciplina de Direito Administrativo 1. Eu já tinha lecionado essa disciplina em outras universidades e aqui também, mas com o retorno do professor Alain, do doutorado dele em Portugal, ele solicitou essa cadeira e eu cedi gentilmente. Agora que retorna para mim, ele me cedeu os slides dele, tá certo? Então, nós agradecemos a ele aí por essa contribuição e nós, na medida do tempo, a gente vai atualizando aqui os slides também. Então, por isso que a gente pode utilizar, porque foi cedido gentilmente, e também a gente vai atualizando aqui de acordo com aquilo que a gente pensa, porque cada um tem a sua forma de pensar, né? E aí a gente vai tendo algumas distinções ao longo da vida. Tá certo? E uma coisa que o professor Alain colocou nesse primeiro slide de introdução ao direito administrativo e que nós concordamos é exatamente essa necessidade de relembrarmos aquilo que vocês viram em IDPP, Instituições de Direito Público e Privado. Porque é interessante que você entenda os termos que nós vamos falar. Muitas vezes nós até podemos já ter tratado, mas como já tem algum tempo, é sempre bom a gente mostrar novamente e reforçar o conteúdo que vocês já assimilaram. Então, o primeiro deles é referente ao direito em si, né? Quem foi meu aluno, toda disciplina de instituições de direito público e privado, eu me preocupo em falar acerca da palavra direito. Por que eu me preocupo em falar acerca da palavra direito? Porque no direito, o jurista, qualquer que seja ele pode ser um magistrado, ou seja, ele é um dos agentes políticos do judiciário, ele pode ser um membro do Ministério Público, ou pode ser um advogado, né? Ou, quem sabe, algum integrante das forças policiais. Então, todo jurista, toda aquela pessoa que trabalha com o direito, ele tem que entender o português, né? E principalmente o português clássico. Então, por isso que é importante toda palavra que nós vamos utilizar no direito, nós entendermos o vocábulo, ou seja, de onde foi que ele se originou, quais são os significados que tem hoje em dia. Então, por isso que nós temos sempre essa preocupação de mostrar ao nosso discente a importância de nós entendermos o nome. E aí, quem já foi meu aluno em instituições de direito privado, lembra-se de todas as acepções que eu mostrei. Eu não consegui mostrar todas, porque se você for a um vocabulário ou a um dicionário de português, você vai ver várias acepções. Se você for a um vocabulário jurídico, a um dicionário jurídico, você vai ver muito mais acepções. Então, nós não conseguimos. Por isso que a gente pede que vocês tanto pesquisem na internet e consultem o significado da palavra no dicionário da língua portuguesa e no dicionário jurídico. Vocês vão ver exatamente essa diferença. Então, por isso que ele fala aí sobre o termo direito, né? E, ao falar no termo direito, é exatamente a compreensão sempre que você estiver trabalhando com a palavra direito, você muitas vezes tem que entender o contexto onde ela está sendo utilizada. Por quê? O direito pode se referir a essa ciência que cuida exatamente da organização da convivência entre os seres humanos. Claro que é uma organização diferente, porque senão não existiria diferença entre direito e moral. Ou outras espécies do gênero ética. Então o direito ele tem as suas peculiaridades. Então a gente tem que saber que o direito ele é uma ciência. Além dele ser uma ciência, muitas pessoas utilizam
o direito como sendo um conjunto de leis, ou se referindo somente a uma lei, ou se referindo efetivamente a condutas que a pessoa pode exigir de outras pessoas, que nós chamamos de direitos. Por exemplo, quando um filho nasce, é dever dos pais sustentar o filho, manter o filho. Assim como é direito do filho, frente aos pais, ser sustentado, ser criado, ser educado pelos pais. Então, é uma conduta que o filho pode exigir dos seus pais. Logo, os pais, eles têm uma obrigação para com o filho, que é exatamente executar essas condutas. Então, por isso que é importante que você entenda todas essas acepções da palavra direito, certo? Sendo que a acepção mais importante para nós é exatamente aquela que nós vamos iniciar o nosso estudo. O direito como um sistema de regulação. E o que é um sistema de regulação? O sistema de regulação é exatamente um sistema que coloca normas de como determinadas atividades vão ser feitas. No caso do direito, o direito regula o quê? Vocês lembram? Eu acho que o direito regula a conduta, né, o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade. Muito bem, ele regula a conduta humana, né? Ou seja, o direito mostra como o ser humano, ele, indivíduo, tem que agir no coletivo, na sociedade. Muito bem. Agora, a moral também é um sistema de regulação. Qual é a diferença do direito para a moral? Vocês lembram? A moral, você não tem leis, você não tem regras escritas organizando tudo que vai ser realizado. A moral não tem isso. O direito, por sua vez, tem. Porque nós temos as chamadas normas jurídicas, onde nós temos normas regra e normas princípios. E mesmo as normas princípios, muitas vezes elas são reguladas, ou seja, elas são escritas para que o ser humano ele possa ter pelo menos uma ideia, uma primeira compreensão, para que ele possa seguir aquele determinado comportamento que é esperado da sua sociedade. Então, um dos primeiros fatores é a organização, que ele está todo organizado em normas jurídicas, e o segundo fator é a coerção. E o que é a coerção? A coerção é diferente da coação. A coerção é o efeito psicológico que a possibilidade da coação gera no ser humano. O que é isso? Tem muitas pessoas que fazem o que é correto não porque concordam com aquilo que está estabelecido na norma, porque tem medo da coação. Exemplo, tem muita gente que paga tributo não porque concorda com o tributo, mas porque ele tem medo do que vai ser cobrado se ele não pagar o tributo. Vai ter juros, multa, vai ter processos. Então, por isso, as pessoas, por medo de arcar com as consequências do não pagamento do tributo, ela acaba pagando o tributo de maneira correta. Então, você tem essa coerção, que é o efeito psicológico dessa possibilidade de aplicação da coação, ou dessa ameaça de aplicação da coação. Então, esse efeito psicológico é exatamente a coerção. Logo, o direito ele é coercitivo. Por quê? Porque existe sempre aquela ameaça de você sofrer a coação do Estado, a força do Estado. Por quê? Exatamente por essa circunstância. Porque se você não cumprir com os regramentos estabelecidos pela sua sociedade, nas normas jurídicas, você vai sofrer as sanções, as consequências das suas atividades. E para as não prestações, ou seja, para aquelas condutas que não são desejadas pela sua sociedade, você vai acabar sofrendo uma coação.
Então, por isso que ele é um sistema de regulação coercitivo de condutas sociais, de como cada indivíduo ele deve agir em sociedade. É só lembrar que, a partir do momento que eu estou na sociedade, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso. E como é que eu vou saber que eu posso fazer alguma coisa ou não? É só eu ter conhecimento das normas jurídicas. No semestre anterior, nós falamos exatamente sobre a liberdade, o direito de liberdade. Mas, com o decorrer da evolução humana, percebeu-se que essa liberdade ela tem dois aspectos. A liberdade quantitativa e a liberdade qualitativa. Qual é a diferença entre a liberdade quantitativa da liberdade qualitativa? Na liberdade quantitativa, você quer saber a quantidade de liberdade que você tem. A maior quantidade de liberdade que você tem é quando você deseja fazer qualquer coisa que você imaginar. Essa é a ideia. Ao passo que essa liberdade, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, ela é uma liberdade perigosa. Por que essa liberdade ela vai ser uma liberdade perigosa? Porque assim como você pode fazer aquilo que você quiser, os outros também podem fazer aquilo que eles quiserem. E isso é um grande problema. Por quê? Se as pessoas quiserem lhe atacar, quiserem lhe fazer mal, quiserem até tirar a sua vida, na liberdade quantitativa pode. Por quê? Porque a pessoa é livre para fazer o que quiser. Coisas boas e coisas más. Inclusive, tirar a vida uns dos outros. Então você percebe que essa liberdade quantitativa, ela muitas vezes ela gera um caos. Então, por isso que surgiu a chamada liberdade qualitativa, ou seja, a liberdade com qualidade. E qual é essa qualidade? Como é que eu sei que aquela liberdade tem qualidade? É quando ela existe segurança. E o que é a segurança? A segurança é quando eu sei que eu posso exercer a minha liberdade e não vou sofrer nenhuma atividade má ou danosa por parte das outras pessoas. Então, a partir do momento que eu limito a minha vontade, ou seja, eu só executo a minha liberdade, mas somente aquilo que não vá prejudicar os outros, também os outros, eles só podem executar a sua liberdade de modo que eles não possam me prejudicar. Então, existe, junto à liberdade, um outro valor dentro da sociedade, que a sociedade preza muito, que é exatamente o valor segurança. Então, a liberdade qualitativa é a liberdade que vem junto com a segurança. Por quê? Porque você sabe que você pode viver e não vai colocar a vida dos outros em risco, não vai fazer mal aos outros. E da mesma forma, os outros vão viver e não vão te colocar em risco. Não podem te fazer mal. Então, é exatamente essa a relação existente na liberdade que nós chamamos de qualitativa. Então, hoje em dia, nós vivemos onde os sistemas jurídicos, eles adotam a liberdade qualitativa. Vocês estão conseguindo compreender essas explicações? Sim, professor. Sim, professor. Então, aquilo que eu acabei de explicar de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais simples, eu vou falar agora no linguajar jurídico, certo? Então, por isso que nós dizemos que direito é um sistema de regulação coercitiva de condutas sociais que deduz posições jurídicas individuais reciprocamente consideradas. O que quer dizer isso? Cada pessoa, ele é um indivíduo, mas ao conviver com os outros, ele não vai ter somente ele como referência. Ele vai ter como referência a sociedade. E como é que ele consegue entender as referências da sociedade? Através exatamente das normas jurídicas. Tá certo? E só lembrando, o dever de um é o direito do outro. Então, eu tenho o direito de atacar alguém? Eu não tenho. Então, eu tenho um dever. Que dever é esse? De respeitar
a integridade física das pessoas, a integridade moral das pessoas, a vida das pessoas. Então, isso é o meu dever para com todas as pessoas que estão ao meu redor. Da mesma forma, os outros têm que agir comigo, então eu também tenho um direito. Eu tenho o direito que as outras pessoas respeitem a minha integridade física, a minha integridade moral e a minha vida. Então, por isso que há todo o direito de um linguajar dever, nós utilizamos mais a palavra obrigação. E o que acontece? Como é que as pessoas vão saber como devem agir? A partir de fontes de enunciados. Quem são essas fontes de enunciados? Ou seja, as fontes onde nós encontramos as normas jurídicas. E essas fontes onde nós encontramos as normas jurídicas, que são as fontes derivadas, vocês já viram lá em DPP. Vocês lembram quais são essas fontes onde nós encontramos o direito? A Constituição e as leis, a jurisprudência, doutrina, costumes e os princípios gerais do direito. A Constituição e as leis, a jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Então, são exatamente essas fontes onde nós encontramos as normas jurídicas. E, a partir dessas normas jurídicas, nós entendemos como a sociedade, ela pretende que nós atuemos, ou que nós possamos conviver com as outras pessoas. E qual é a diferenciação? Por quê? Hoje em dia, infelizmente, no Brasil, nós temos um fenômeno perverso, que são os fenômenos das facções. E as facções têm suas regras? Tem. Mas por que eu tenho que obedecer à regra do Estado e não à regra da facção? Porque a regra do Estado, ela está institucionalizada e aceita socialmente. A regra da facção, como é a facção? É uma organização criminosa, ela é uma organização ilícita, que não é aceita pelo Estado. Se ela não é aceita pelo Estado, ela não pode ser reconhecida. Então, as regras dela não podem ser reconhecidas. Então, a grande diferença é essa. Vocês conseguiram, então, compreender o sentido que muitas vezes nós vamos utilizar aqui na nossa disciplina para a palavra direito? Sim, professor. Ok. Então, entendido isso, nós vamos entrar exatamente no direito administrativo, onde nós vamos ver esse sistema de regramentos, mas que são voltados para a administração pública. Eu até, posteriormente, como vocês estão iniciando agora, nós vamos ver isso daí com mais propriedade. Mas eu diria que esse sistema normativo que nós vamos estudar, ele é voltado para a função administrativa. É só lembrar que o Estado, ele está organizado em 3 funções, né? A função executiva, que é a mesma função administrativa, a função legislativa, que nós deveríamos dizer, na verdade, uma função normativa, e a função jurisdicional, que é exatamente a de solução dos conflitos que existem internamente dentro do Estado. Então, quando nós falamos do direito administrativo, nós estamos, na verdade, nos referindo ao exercício da função executiva, ou também chamada função administrativa. Ou seja, sempre que atuar a função administrativa, aplica-se o direito administrativo, porque ele foram exatamente o conjunto de normas, foi um sistema normativo criado exatamente para regulamentar esta função e este exercício, por consequência. Então, por isso que nós dizemos que o objeto de direito administrativo é exatamente um subsistema, porque dentro do todo
existem partes. Então, por isso que o direito administrativo é uma parte do todo. Então, de todo o direito brasileiro, nós temos uma parte chamada de direito administrativo brasileiro. Então, por isso ele é chamado de subsistema. E o que é que esse subsistema ele é diferente dos outros? É porque ele é encarregado da regulação da atividade administrativa do Estado e das entidades que participam do Estado, ou que trabalham junto com o Estado. E aí, nessas entidades, você pode ter órgãos, pode ter pessoas que vão ajudar a executar essa atividade administrativa. Entendido? Alguma dúvida? Não, professor. Ok. Então, vamos seguir adiante. E nós temos que lembrar que, quando vocês estudaram a ciência política, vocês viram que esse Estado, ele é um tipo especial de organização social. Sendo que esse tipo especial, ele tem algumas diferenciações, né? Essas diferenciações são exatamente os seus elementos constitutivos. Os elementos clássicos que nós temos, que formam o Estado, os elementos constitutivos clássicos da teoria do Estado da ciência política são povo, território e soberania, ou governo soberano. Hoje em dia está se colocando um quarto elemento, que é exatamente a finalidade, onde não se admite que o Estado ele faça o que o governante quiser. Ele tem que sempre buscar o bem comum, ou seja, o bem de todos, ou pelo menos da maioria das pessoas que compõem a sua população, o seu povo. Então, povo, as pessoas que formam o Estado e têm um vínculo político e jurídico com o Estado, o território, exatamente aonde o Estado ele vai exercer a soberania, a porção de espaço aéreo, a porção de terra, a porção de mar, onde ele exerce a sua soberania. E o governo soberano, ou seja, ele está organizado, ele tem uma instituição organizada e que toma conta daquelas pessoas dentro daquele determinado espaço, que é o governo soberano ou um poder de autodeterminação. Nesse poder de autodeterminação, é exatamente quem toma as decisões brasileiras é o governo brasileiro. Aqui eu queria só fazer uma observação, tá certo? Na semana passada, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele, que é general da Ativa, os senadores perguntaram ao ministro a razão de, muitas vezes, o governo brasileiro não aplicar as recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E o ex-ministro Pazuello, ele falou, olha, porque o Brasil ele é soberano. Então, como o Brasil ele é soberano, as teses, as teorias da OMS não são obrigatórias para os países. O que quer dizer isso? O país ele só aplica se ele quiser. Nesse ponto, ele está correto. Por quê? Porque o Brasil é um país soberano. Só para vocês entenderem, a OMS, ela é uma pessoa jurídica de direito internacional. Enquanto pessoa jurídica de direito internacional, ela foi organizada para cuidar das relações entre os países. E como a OMS é a Organização Mundial da Saúde, o tema que ela trata é exatamente o tema da saúde entre os países. Mas por ser uma organização internacional, ela não pode mandar nos países. Então, por isso que o que ela faz são recomendações. E o que é recomendar? Ele sugere alguma coisa. Os países aplicam se eles quiserem. E aqui tem uma situação. A OMS, quando ela vai falar obrigatoriamente, todos os países têm as mesmas condições? Não. Então, cada país, ele vai receber as sugestões da OMS e tentar aplicar aquilo que é aplicável no seu país. Aquilo que acha que não é aplicável, que não está de acordo com aquilo que é previsto no seu país,
não se aplica. Então, por isso que essa fala do ex-ministro Pazuello está correta. A OMS, ela não manda nos países. Então, os países que sabem as melhores condições de cada estado é que mandam nos seus estados. Eu não estou dizendo que todas as condutas que o governo brasileiro fez estão corretas, mas eu estou dizendo que realmente o Brasil ele tem direito de seguir ou não a OMS. Pessoal, e só a título de reflexão para vocês, tá certo? Porque muitas vezes, hoje em dia, o que eu percebo no nosso país é que tudo hoje em dia se politiza. Né? Hoje em dia tudo se politiza. Está politizado. Então, essa situação da OMS. A maioria hoje em dia, dos prefeitos e governadores, eles dizem, eu estou fazendo lockdown, eu estou fazendo isso baseado naquilo que a OMS diz. Entendi. Me explique por que antes do coronavírus, e aí eu posso perguntar a cada governador, a cada prefeito, e isso vai ficar gravado no YouTube. E eu desafio qualquer um, prefeito ou governador, qualquer um, vai ficar gravado no YouTube, que obedeceu a OMS antes do coronavírus. Aqui no Ceará, o governo do estado do Ceará não tinha o número de leitos de UTI que a OMS determinava. Aqui em Fortaleza, onde eu estou residindo, não tinha o número de leitos de UTI que a OMS determinava. E, de repente, essas autoridades dizem que seguem a OMS. É engraçado, né? Isso. De uma hora para outra, eles passam anos, décadas, sem seguir a OMS. Mas de uma hora para outra, começam a seguir. No que diz respeito à Covid. E as outras doenças estão sendo tratadas? Então, por isso que eu estou fazendo um alerta para você. Estou iniciando os meus alunos. Mas se alguém ver esse vídeo aqui, eu estou fazendo meu alerta para você. Zé Ramalho, ele canta uma música que diz: "Oh, vida de gado. Povo marcado, povo feliz." Não caia na conversa de político. Não caia na conversa de político. Porque não tem santo. Não tem santo. Você defende um e ataca o outro. Não tem santo. O político que você defender, ele não é santo. Então, por isso, pessoal, não vamos simplesmente, porque o fulano está falando, eu vou repetir. Não, aí você é um papagaio. Vamos entender o que está acontecendo. E é por isso que eu estou dizendo. Esse discursozinho da OMS é só fumaça. Porque se você for ver se o prefeito e o governador ele segue todas as recomendações da OMS, ele não segue. Ele não segue. E eu desafio aqui, qualquer um, e abre espaço. Que eu vou bater palma, porque seguir. Mas não segue. Infelizmente não segue. Então, por isso que eu estou dizendo a você. Não acredite nessas conversas. Você pode ouvir a conversa, mas depois verifique. Verifique. Porque você vai se decepcionar quando você verificar. Porque às vezes o discurso é um, mas a prática é outra. Infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria que o meu país, o Brasil, tivesse estadistas. Eu gostaria muito. Mas hoje em dia é raridade. E eu não sei nem se tem. É raridade. Mas eu não posso julgar todos. Eu acho que existem pessoas corretas e competentes. Mas tá difícil a gente encontrar essas pessoas. Respeito a todos, mas essa minha posição é uma posição técnica. Eu estou dizendo, quem é que cumpre
todas as organizações da OMS. E não existe. E, de repente, os senhores senadores do Brasil estão querendo exigir isso do governo brasileiro, do governo federal brasileiro. Eu acho isso daí uma posição muito incoerente. Tá certo? Bem, era isso que eu queria registrar a todos vocês. Não estou defendendo A, B ou C. Porque é aquilo que eu disse, não existe santo na política. Não existe santo. Quando você defender saiba que aquele que você está defendendo, ele também tem os podres dele. Ele também tem os podres dele. Então, a nossa posição é cobrar de todas as autoridades. As pessoas dizem, você cobra de quem você votou. Não. Se a pessoa foi eleita, ela tem que fazer o que é certo. Não interessa se eu votei ou se não votei. Assumiu o cargo, tem que agir em prol da população. Não tem conversa. Não tem conversa. Então você pode exigir de qualquer político aquilo que é estabelecido pela Constituição e pelas leis do Brasil. E homem público é para dar exemplo. Homem público é para dar exemplo. Não é para fazer coisa errada. É para dar exemplo. O resto da população. Então, é isso que eu estou lhe colocando. Eu estou muito triste com o meu país se dividindo. Estou muito triste. Então, não sejam esse gado, ou seja, esse povo que é conduzido como o político quer. Se elege um herói e passa a ficar cego por aquele herói. Não faça isso. Não faça isso. Todo fanático é um chato. É um chato e vai ter momento que ele vai estar errado. Por quê? Porque o político que ele segue, ele vai estar errado em alguma coisa. Com toda certeza. Ele não é perfeito, ele não é santo, ele não é Deus. Ok? Eu queria só manifestar isso pela minha indignação que eu estou vendo aquilo que o meu país está sofrendo atualmente. Infelizmente, por líderes políticos que estão querendo exatamente acirrar a situação. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. E tem muita gente querendo surfar nessa onda. Então, fica o nosso alerta, fica o nosso apelo. Certo? Bem, continuando. Professor, Pois não? tem uma questão, né, naquilo que o professor acabou aqui de explanar para nós. Se não estou erro, é Jean-Jacques Roxy, diz que, né, a política em si vem com o mau moral. Assim, será que, quando o professor frisa que não tem políticos santos, né, também vai de acordo com essa fala de Jean-Jacques Roxy, que provavelmente não existe ética na política? E outra questão, são duas, por favor. Outra questão será que, no caso do Brasil, o poder descentralizado não é que está a causar essa discórdia de política entre governo e prefeitos? Entre governo e o quê? Entre governo e os prefeitos. Entre o governo e os prefeitos. O presidente. O presidente. Certo, ok. Vamos lá. Primeiro de tudo, você falou aí que eu demonizei a política. Eu não demonizei. Eu não demonizei a política. Por quê? A política, hoje em dia, o sistema que nós temos à disposição, que não é o perfeito, é o que tem menos erros, que até pela nossa evolução, hoje em dia, seria o mais apropriado, que tem menos erros, é exatamente a democracia. É exatamente a democracia. Mas na democracia, o que acontece? Os agentes políticos, e aí eu vou refazer, em vez de chamar agentes políticos, porque eu posso incluir alguns cargos que não estão, ou funções que não estão dentro daquelas pessoas que são eleitas, mas os mandatários políticos e seus auxiliares, eles estão mais preocupados em defender os seus interesses do que defender os interesses do povo. A maioria deles. Então, seja a questão das bandeiras ideológicas, então eles defendem mais as bandeiras ideológicas do que o interesse da população. Eles defendem mais o seu marketing pessoal do que o Estado. Então, são cheios de falhas.
Então, eu não disse que os polícias eles são demônios, ou todo político é mau, até porque eu não posso generalizar. Existem polícios e políticos aí espalhados pelo Brasil, então eu não conheço todos, eu não posso generalizar. Mas o que eu disse é que hoje em dia, no Brasil, o Brasil está se dividindo. E todas as temáticas estão sendo polarizadas. E o que eu digo para o brasileiro é parcimônia. O que é parcimônia? Calma. Calma e analise. Não sai de imediato defendendo A, B ou C. Quando você vê uma situação, primeiro estude, analise ela para depois você tomar uma posição. Então, é isso que eu estou me referindo e é isso que eu queria deixar bem claro. Certo? Era isso que eu queria deixar bem claro. Por quê? Porque eu cansei de ver gente que está falando, isso... Eu acho que você tem que analisar. Por quê? E principalmente tomar cuidado com a mídia. Professora, tomar cuidado com a mídia, qualquer que seja. A tradicional ou a não tradicional. Por quê? Porque ambas estão politizadas. Então, efetivamente, o que você lê não é a verdade. É uma interpretação da verdade que aquele veículo ou aquela determinada pessoa que fez está noticiando. Não quer dizer que é a verdade. É uma interpretação que aquela pessoa tem da verdade. Certo? Então, por isso que eu estou colocando isso. Segundo, o presidente e os prefeitos e governadores. Se você olhar qualquer país do mundo, as pessoas estão se unindo. Situação e oposição. Por quê? Porque hoje em dia tem um problema maior, que é exatamente a pandemia. Quando foi que no Brasil estenderam a mão para o presidente da República? A oposição estendeu a mão para o presidente da República? Nunca. A oposição, antes do atual presidente assumir, ela batia. Antes. Quando ele começou o governo, batia. Hoje, bate. Se os progressistas ou a esquerda que está aí, eles são pessoas tão boas, por que eles não estendem a mão para o presidente, já que diz que ele é isso, aquilo outro, e tenta conversar com ele, dialogar? Eu não vi. Por quê? Tem um ditado popular aqui no Brasil, eu não sei como é no seu país, mas tem um ditado popular que ele é muito certo. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. O presidente é explosivo, é isso, aquilo, outro. Mas se eu sei que ele é explosivo, eu tenho que saber lidar com ele dessa maneira. E se eu quero um bem maior, muitas vezes, eu tenho que colocar o meu interesse de lado, os meus desejos de lado, e o quê? Na mesa de negociação, me importa o bem de todos, e não o meu próprio. E eu pergunto para você, qual foi desses grandes líderes da oposição que fez isso? Olha, que eu tenho acompanhado nenhum, professor. Todos eles estão se preocupando em apontar. Não estou dizendo que o presidente está correto. Mas o que eu estou mostrando é que a oposição que está aí também não ajudou. O presidente errou, mas a oposição também errou. Veja, eu não estou aqui defendendo o presidente. Eu não estou aqui só para jogar coisa ruim na oposição. Não. O que eu quero mostrar para vocês é, quando você se deparar com uma notícia, com uma situação que está sendo mostrada para vocês, não aceitem. Não é porque determinado jornalista falou que ele está falando a verdade. Infelizmente, esse jornalista, ele está dando a interpretação que ele próprio, jornalista, está fazendo do fato, ou que o veículo de comunicação do qual ele participa também está fazendo.
Quando você vê lá os videozinhos do WhatsApp, é a interpretação daquela pessoa que fez. Uma pessoa crítica, uma pessoa consciente, ele vai atrás. Ah, professor, mas é difícil. É difícil. Quem disse que é fácil? Ninguém disse que é fácil. Viver não é fácil. Por isso que eu tenho, se eu vou ser um cidadão consciente, eu tenho que assumir esse compromisso de sempre buscar a verdade. Para que, em cima da verdade, eu também vou fazer as minhas interpretações, as minhas conclusões. Então, por isso que eu estou colocando para vocês. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Quando aqui no Ceará, eu acho que até no Brasil, tem uma expressão dizendo emprenhar pelo ouvido. Emprenhar pelo ouvido. Emprenhar que significa engravidar, né? Mas você engravidar pelos vias normais, você emprenha pelo ouvido. O que é isso? Você ouve as pessoas falando e já acha que é certo e já sai discutindo, achando que aquilo que aquela determinada pessoa lhe falou é verdade. Não faça. Sempre que você se deparar com a situação, verifique antes para depois agir. Aquela pessoa que ouve e já toma a decisão está errado. Você ouviu uma história, verifique a outra parte. Reflita, depois age. Porque toda decisão que é dada de maneira assodada, ou seja, que você decide de imediato, geralmente ela vai conter muitos erros. Geralmente ela vai conter muitos erros. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Certo? É isso que você tem que tomar cuidado. Mas eu espero ter respondido a sua pergunta, mas eu vou voltar aqui para a nossa aula, tá certo? Foi só um alerta que eu gosto de fazer aos meus alunos quando eu estou ministrando as minhas aulas. Porque eu acho que além de ser um professor, eu também sou uma pessoa que eu tenho que passar como esse meu discente, ele tem que agir também na vida profissional, na vida da cidadania dele, para que ele possa exercer da melhor maneira possível. Tá bom? Tá certo, professor. Essas visões faz toda a diferença, né? Ainda mais para nós, por exemplo, acadêmicos, né, do bacharel em administração pública. Estaremos lidando com o público amanhã, independentemente da área, qualquer ponto de especialidade. Então, faz parte ter que lidar com outros pontos de vista para a construção, né, das nossas próprias arguições sólidas. Exatamente. A gente tem que lidar com outros pontos de vista e aí tem que conviver com isso. Porque nós somos diferentes, né? E principalmente o Brasil. Eu acho que uma das grandes características do Brasil é a miscigenação. É essa diversidade que a gente tem que conviver com ela. Bom, professora, eu particularmente gostei dessa metodologia, né? Tipo, às vezes não podemos ficar apenas no material, temos que ir no campo também, né? Para viver da realidade. Portanto, eu gostei dessa explicação paralela que você costuma fazer, né? Sair de outra matéria, entrar na própria realidade também. Quem que puder pode continuar, não tem problema. Agradeço. Bem, eu queria agora... eu falei um pouquinho sobre o Estado, fiz esses alertas e agora vamos voltar aqui para a nossa matéria, né? Então, estudando um objeto de direito administrativo, nós vimos que o grande objeto vai ser o Estado, mas não o Estado todo, né? Somente a função administrativa. E aí a gente tem que lembrar que essa função, ela tem a ver com o poder do Estado, né? Se você lembrar, o poder do Estado é exatamente a soberania. E vocês lembram as características da soberania quando viram lá a ciência política? A soberania, ela é indivisível, ou seja, ela não pode dividir. Ela é imprescritível, ou seja, não tem prazo de duração. Ela, teoricamente, é sempre eterna, né? Ela tende à eternidade. E ela é incondicionada. Indivisível, imprescritível e incondicionada. E o que é ser incondicionada? É que ninguém pode estabelecer condições para a soberania. E alguns autores falam até, mas aí não são todos que falam, que ela é incontrastável. O que é ser incontrastável? Ninguém pode contrariar. Então daí você vê que essa soberania, esse poder soberano, ele é um poder gigante. Ele é um poder imenso.
Então, todo poder gigantesco, ele tem que ser bem analisado. E ele tem que ser bem cuidado. Em que sentido eu estou falando esse sentido de ser bem cuidado, bem analisado, ou bem exercitado? Acho que seria a melhor expressão, bem exercitado. Porque qualquer pessoa que tiver a soberania, se ele não souber exercer a soberania, ele vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, exatamente por isso que o ser humano ele teve um período da sua história onde ele aprendeu muito sobre a soberania. Exatamente na Idade Moderna, onde nós tivemos, na área política, as chamadas monarquias absolutistas. Qual é a situação das monarquias absolutistas? O nome está dizendo, o monarca ele era absoluto. E aí, quando você vai dizer que o monarca é absoluto, você tem que entender o termo absoluto. Absoluto é algo que basta em si mesmo. Ou seja, que ninguém de fora dele pode limitá-lo. Então, por isso que muitas vezes os monarcas absolutistas, eles fizeram misérias, ou seja, eles trouxeram muitos malefícios para os seus estados. Por quê? Porque eles governavam não com a razão. Eles governavam com a emoção e faziam aquilo que eles queriam, né? Não utilizavam a racionalidade. Então, por isso vocês viram que quando essa soberania ela é entregue somente a uma única pessoa, você vai ter problemas. O Estado vai ter muitos problemas. Por conta exatamente dessa circunstância. Então, dentro dessa perspectiva, percebeu-se que essa soberania ela não podia ser exercida somente por uma pessoa. Viu que você não podia dividir a soberania, mas você tinha que organizar o seu exercício. Então, por isso que surgiu a teoria da separação dos poderes, que também foi chamado depois de princípio da separação dos poderes. Que é exatamente aqui a gente precisa explicar, né? A gente precisa muito explicar essa situação. Então, o nome separação dos poderes está errado. Por quê? Você viu que o poder do Estado é a soberania. E a soberania ela é indivisível. Então, na realidade, você não separa poder. O que você vai fazer é organizar o exercício do poder. Onde o exercício, você não pode mais entregar a uma única pessoa, porque senão você volta à situação da monarquia absolutista. Então, você vai organizar o exercício do poder de modo que ele seja exercitado por várias pessoas. Mas isso daí tem que ser organizado na sua Constituição. Então, o nome mais correto seria, ao invés de separação dos poderes, organização de funções. O nome mais correto seria esse de organização de funções. Em vez de você chamar de poder executivo, você pode chamar de função executiva ou função administrativa. Em vez de você chamar poder legislativo, você pode chamar de, o mais correto seria chamar de função normativa. E ao invés de chamar de poder judiciário, você chama de função jurisdicional. Certo? E aí você percebe, então, que hoje em dia você continua a falar separação dos poderes em poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, mas por uma questão de costume, do que é efetivamente de precisão técnico-jurídica, certo? É mais por uma questão de costume. Isso daí a gente tem muito no Brasil, né? Isso daqui, infelizmente, os estrangeiros eu não tenho exemplos para vocês, mas os brasileiros vão entender. Muitas vezes no Brasil, quando você vai comprar leite condensado, você não chama leite condensado, você chama de leite moça, porque foi uma das grandes marcas, que foi a mais reconhecida, a mais vendida no mercado. Quando você vai comprar palha de aço, você não chama palha de aço, você chama Bombril, da mesma forma, porque teve um período em que essa palha de aço, ela dominou o mercado, ela foi a mais reconhecida no mercado, então por isso que acabou pegando o nome, né? Água sanitária, que boa, e assim por diante. Então, por essas situações, é que você hoje em dia continua a utilizar o termo errado, mas por quê? Porque ele se tornou um costume. Então, é a forma como ainda é conhecida. Mas a nós, operadores do direito ou técnicos que trabalham na área jurídica, a gente tem que entender o real significado, né? Então, o que acontece?
O poder legislativo, ele principalmente vai executar o quê? A função normativa. Quando você fala legislativo, você só está se referindo a leis. E quando nós estamos tratando de normas jurídicas, nós estamos sendo bem mais abrangentes. Então, por isso que o nome mais correto, ao invés de função legislativa, seria função normativa. Né? Função normativa. Mas, se você perceber, o poder legislativo, ele não faz somente normas. Né? Ele não gera somente normas. O que é que ele faz também? Quem é que gerencia o poder administrativo? Quem é que administra o poder legislativo? É o próprio legislativo, através da chamada mesa diretora. Então, cada casa legislativa tem a sua chamada mesa diretora, que vai administrar os problemas lá dentro. Se os funcionários do próprio legislativo fizerem alguma coisa errada, eles vão ser avaliados, essa conduta errada deles, pelo executivo ou pelo próprio legislativo? Pelo próprio legislativo. Então, o poder legislativo, além de ter a função normativa, ele ainda vai exercer a função administrativa e a função jurisdicional. Então, por isso que você fica, poxa, então quer dizer que o poder legislativo, ele executa as três funções? Ele executa. Mas aí tem um porém, que como o poder legislativo ele foi criado para fazer as normas, então a função principal dele é a função normativa. Então, a função normativa que o Poder Legislativo faz, ele faz para ele e para todas as pessoas. Então, você chama essa função de uma função típica. É a função típica daquele determinado poder. Por quê? Porque ela vai ter aplicação interna e externa. As outras funções, por exemplo, a função administrativa ou executiva realizada pelo Poder Legislativo, ela só tem aplicação interna, ou seja, ela só é aplicada para as pessoas que estão dentro do próprio legislativo. A função jurisdicional do legislativo também vai ter uma aplicação interna. E o que tiver alguma aplicação externa é porque é autorizado pela Constituição. Da mesma forma, o poder executivo. O poder executivo, ele tem que executar a função administrativa ou executiva. Mas não quer dizer que ele não vai fazer normas. Porque, por exemplo, o agente público, ou seja, o servidor público que vai executar as determinações do governo, ele tem que ter parâmetros de como agir em determinadas situações. Então, por isso que o governo ele vai fazer normas. Então, você tem a lei, e a lei, geralmente, ela vai ser explicada ao servidor de como executar a lei através do decreto, que é assinado pelo chefe do executivo. Se tiver ainda mais necessidade, você pode ter instruções. Se tiver mais necessidade de explicações, você pode ter portarias, e assim por diante. Então, o executivo ele também faz as suas normas. A diferença é que a função executiva, ou a função administrativa executada pelo executivo, é uma função típica. Ou seja, ele faz voltado para ele, executivo, e para todos, para toda a sociedade. Já a função normativa que o executivo tem, só vale para ele, para as pessoas que estão dentro do próprio executivo. E a função jurisdicional que o executivo faz é para avaliar processos administrativos que são submetidos a ele, executivo. Ele não avalia processos de outros órgãos, ele avalia processos dele, isso são chamados de processos administrativos, mas é só para situações dentro do próprio Poder Executivo. Por exemplo, se um servidor ele trabalhar errado, ele tem que sofrer um processo administrativo para avaliar o erro que ele fez. Se uma multa que é conferida por um fiscal foi feita de maneira errada, a pessoa que sofreu a multa ela pode rever essa multa perante o próprio Poder Executivo. Aí ele entra como um processo administrativo. Mas aí só está tendo aquele processo administrativo por quê? Porque tem a ver com uma ação, com uma conduta do próprio Poder Executivo, através das pessoas que trabalham dentro do próprio Poder Executivo. Tá certo? E da mesma forma é o Judiciário. Então, a função típica do Judiciário vai ser a função jurisdicional. E aqui eu queria que vocês abandonassem aquela visão do ensino médio, né? O que é a função do judiciário? Aplicar a lei ao caso concreto. Não. A função do judiciário é a solução de conflitos. Solução, ou também chamado de resolução de conflitos.
Tá certo? Então, a função do judiciário é essa. Então, essa é a função típica. O judiciário ele faz tanto as questões dele, como também as questões da sociedade. Ah, mas o judiciário, quem é que dá férias para os juízes? Quem é que organiza os juízes? Resolve as questões administrativas? O próprio judiciário. É por isso que o judiciário, ele sempre tem o presidente, vice-presidente e corregedor, né, para exercitar as atividades administrativas dele. E também o judiciário tem suas normas. Ele diz como é que ele vai organizar os seus trabalhos. Ele tem que fazer uma norma, né, via de regra, uma portaria. Então ele também tem função legislativa. Mas a função normativa que o judiciário exerce é voltada somente para as pessoas que estão dentro do próprio judiciário. Então a aplicação dela é somente interna. A função administrativa, o judiciário só administra os seus servidores, as pessoas que estão trabalhando dentro do próprio judiciário. Então, a aplicação também é somente interna. Então, quando você vai ver essas funções típicas e atípicas de cada um dos poderes, entre aspas, né, porque nós sabemos que são funções hoje em dia, ela tem a ver exatamente com isso. A função típica é a função principal daquele determinado poder e ele vai exercer com repercussões externas, sempre voltado para a sociedade. E as funções atípicas, ou seja, que não são comuns, ele também vai ter, mas ele vai ter somente para executar internamente, ou seja, somente para aplicações internas. Ele nunca pode gerar aplicações externas, né? No sentido mais lá, aí. Ok? Vocês lembraram do princípio da separação dos poderes, ou o nome mais correto, o princípio da separação da organização das funções? Sim, professor, lembramos da separação dos poderes. Ok. Como é que está essa pessoa, uma indagação aqui? Fale um pouquinho mais alto, porque está baixo o seu som. Sim, fiquei aqui com uma indagação, né? Concernente a organização do poder neste caso. O poder legislativo, né, por sua vez, faz as normas também do poder executivo. Mas ele não está acima do poder judiciário, certo? Não, deixa eu lhe explicar uma coisa. Os poderes, eles estão na mesma estatura, certo? Ou seja, eles estão no mesmo degrau. Ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário, eles estão no mesmo degrau. A diferença entre eles é o exercício do poder, né? Onde o poder executivo, ele vai exercitar esse poder soberano aonde? Na função administrativa. O poder legislativo, na função normativa. E o poder judiciário, na função jurisdicional. Ah, professor, então por que é que muitas vezes, quando um problema da administração vai para o judiciário, por que é que a administração ela tem que cumprir? O poder executivo tem que cumprir? Porque aí você está dentro da função típica do judiciário, que é exatamente o quê? Solução de conflito. Então, a solução que o judiciário apresentar, todos têm que obedecer. Inclusive quem? O executivo e o legislativo. Você conseguiu compreender agora? Sim, professor. Tem aqui uma questão, se eu preciso responder. Acho que o professor já leu, né? O Twitter diz que todo servidor público exerce mal o seu uso de função não deve ser apenas despedido, mas sim preso. Juridicamente, como é que o professor responde a esta afirmação de Guy Peters? Eu não entendi. Eu preferia o seguinte. Segundo Guy Peters, né, todo servidor público que exerce mal o seu uso de função não deve ser apenas despedido, mas sim preso. Juridicamente, como é que o professor analisa essa afirmação de Guy Peters? Entendi. O servidor público que agir mal, ele não deve simplesmente perder a sua função, ele deve ser preso. Aqui no Brasil, a gente vai ter que analisar essa expressão aí de uma maneira mais comedida, ou de uma maneira com maior atenção. O que quer dizer isso? Você tem que ter uma maior atenção nesse caso. É porque é o seguinte, qualquer infração ou qualquer atividade que a gente chama de ilícita, ela tem uma gradação. O que é essa gradação? Aquele determinado
ilícito, ele pode ser leve, médio ou grave. Esses de prisão, eles vão ser o quê? Os graves. E pode ser alguns médios que têm maior importância. Mas você não pode colocar qualquer infração ser feita dessa maneira, certo? Então, ok, a afirmação do autor, mas você tem que ver exatamente essa gradação. Eu acho que a questão da prisão somente para os mais graves, né? A prisão somente para os mais graves, não para todos. Por quê? Porque você vai ter também infrações leves. Então, tem determinadas infrações que a pessoa ela leva uma repreensão. A repreensão ela pode ser verbal ou pode ser escrita. Por exemplo, se o servidor ele atrasa 5 minutos, é uma repreensão meramente verbal. Tá certo? E aí vai a situação de você analisar cada um dos casos. Então, a gente não pode generalizar. Então, o que tem que ser feito é analisar o caso concreto. Por quê? No direito, tem uma coisa chamada de racionalidade, ou seja, você tem que avaliar a situação pela razão, e a proporcionalidade, né? Então, você tem que aplicar na medida certa. Nem mais, nem menos. Na medida certa. Tá certo? Certo, professor, certo. Ok. Mas alguém queria perguntar mais alguma coisa? Professor, não estou escutando o senhor. Os demais estão me escutando ou não? Perfeitamente. Estavam sim, professor. Davi, então acho que pode ser da sua conexão. Né? Mas, se continuar com essa situação, você pode acompanhar através do YouTube depois, tá certo? Que eu vou deixar disponível aqui a gravação, tá bom? Professor. Diga, pois não. Sim, poderia repetir a explicação daquela parte de nomenclaturas corretas, né? Nesse caso, a respeito dos 3 poderes. A nomenclatura correta é organização de funções. Então, ao invés de você chamar de poder executivo, você pode chamar de função executiva ou função administrativa. Ao invés de você chamar de poder legislativo, você deveria chamar função normativa. E ao invés de chamar de poder judiciário, de função jurisdicional. Tá certo? Ah, professor, então está errado continuar a chamar poderes? Não, aquilo que eu expliquei. Por tradição, por costume, as pessoas continuam a chamar dessa forma. Mas nós que vamos trabalhar com o direito administrativo, nós temos que saber a interpretação correta. Tá certo? Obrigado, professor. Tá certo. De nada. Meus caros, ainda só para... a gente precisa lembrar mais alguns conceitos, né? Então, lembrando que quando a gente estuda o Estado, a gente tem que estudar vários princípios de organização do Estado, né? Ou que algumas pessoas chamam os princípios político-constitucionais. Nesses princípios político-constitucionais, nós temos... Só um instante. Eu só terminar aqui, eu lhe dou a palavra, tá bom? O telefone está desligado. Que é? O fone está desligado. Eu estou escutando o senhor. Tá ligado aí? Está aqui no primeiro. Está desligado. Eu acho que o colega tem que sair e voltar a entrar. Todo mundo está me ouvindo. Eu não estou conseguindo escutar o senhor. Ok. Davi, tu tenta sair e volta a entrar. Viu? Acho que o problema está no teu celular. Ok. Então, vamos lá. Então, a forma de organização do Estado, né? Quando você vai analisar, nós temos as formas do Estado. Só tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Então, vamos retornar aqui. Então, a gente tem que lembrar que o Estado, ele tem os chamados princípios político-constitucionais, que são as decisões políticas fundamentais que o Estado deve tomar.
Dentre elas, você tem a forma de Estado ou a forma de organização. Aqui, principalmente os estrangeiros, eles vão ter um problema em visualizar isso, por quê? Os seus países de origem, eles são estados unitários, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe de Timor-Leste são estados unitários. O que quer dizer isso? Ele só tem uma única estrutura para todo o estado. Já o Brasil, ele é diferente, ele é uma federação. E o que é que significa isso? Que no Brasil, nós temos, compondo o Estado brasileiro, o governo federal, os governos estaduais, Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem o Distrito Federal, que ele é um terceiro componente diferenciado, e com a Constituição de 1978 já existe um quarto elemento, que são exatamente os municípios. Fortaleza, Redenção, Acarape, São Francisco do Conde, na Bahia. Então, hoje o Brasil ele tem, participando da sua federação, 4 entes. Nós chamamos de entes políticos, porque eles tomam decisões. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Tá certo? Então, só para deixar aqui claro que muitas vezes o estrangeiro, nosso aluno estrangeiro, nosso discente estrangeiro, ele vai ter mais dificuldade para conseguir entender, por conta exatamente da diferença de organização do Estado. O governo, nós temos que entender que o governo são um conjunto de órgãos e agentes encarregados da condução política do Estado. Ou seja, o governo são aquelas pessoas que tomam as decisões, né? São os encarregados de tomar as decisões do Estado. Por exemplo, no Estado do Ceará, quando você vai determinar o número de leitos de UTI que vão funcionar, isso daí é tomado por quem? Pelo secretário da Saúde e pelo governador do Estado, né? Geralmente o governador ele delega para o secretário da Saúde. Então, o secretário estadual da Saúde, ele fixa isso. Vamos ter quantos leitos distribuídos em que cidades? Qual vai ser a abrangência? Ou seja, aquele determinado leito, ele vai ser aplicado para quem? Até que dimensões? Ou até que circunstâncias? Então, são as pessoas que tomam as decisões. O restante da estrutura, ela vai estar voltada para quê? Ou ela vai se preocupar com o quê? O restante da estrutura, ela vai se preocupar exatamente em aplicar, em executar as decisões, ou seja, tirar as decisões do papel e colocá-las em prática, nos mais diferentes sentidos. E aí, em relação ao governo, naquelas decisões políticas fundamentais que eu falei para vocês, nós temos o famoso sistema de governo, né? E nesse sistema de governo, ele vai tratar principalmente da relação entre os poderes executivo e legislativo, onde você vai ter os sistemas, são os tradicionais presidencialismo e parlamentarismo, e hoje em dia nós temos outros sistemas que são híbridos, né, chamados de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Nesse ponto, alguns estados, alguns discentes estrangeiros também vão ter dificuldade em relação a isso. Por quê? Exatamente porque os seus países, eles são ou semipresidencialistas ou semiparlamentaristas. O Brasil, ele adotou o sistema do presidencialismo. E qual é a diferença principal do presidencialismo? É porque existe uma independência entre executivo e legislativo. Eles são independentes e harmônicos entre si, mas eles são independentes. Professor? Pois não? Até onde eu sei, Angola também adota o sistema presidencialista, porém é mesmo um Estado unitário, mas também adota o sistema presidencialista. Certo. É por isso que eu estava falando que alguns discentes vão ter esse problema, muitas vezes, de visualizar. Quando a gente estiver falando, muitas vezes tentar aplicar aquela ideia que eu estou passando, daquilo que eu estou ensinando para o seu país, exatamente por essas circunstâncias. Por isso que eu estou fazendo essas colocações agora, né? Eu não estou deixando para depois, eu estou logo fazendo a colocação agora, tá certo? Exatamente por isso, tá bom? Professor,
Pois não, pode falar. Eu queria que repetisse aquela última parte sobre presidencialismo e parlamentarista. Pronto. Você disse que sobre harmonização, porque não peguei o gancho da sua fala. Certo. Obrigado. Vamos lá. A grande diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo, ela repousa exatamente na situação que, no presidencialismo, os poderes executivo e legislativo, eles são independentes. O que quer dizer isso? O executivo, ele vai tomar as decisões dele e não obrigatoriamente ele tem que agradar o legislativo. E vice-versa. O legislativo vai tomar as suas decisões e ele não obrigatoriamente vai agradar o executivo. Então, cada um vai tomar suas decisões da forma que eles acharem melhor e nenhum dos dois tem que estar preocupado em agradar o outro poder. Já no parlamentarismo é diferente. Por que no parlamentarismo é diferente? Porque não existe a independência entre executivo e legislativo. Existe uma colaboração. E você pode perguntar, professor, mas por que existe esta colaboração? Essa colaboração existe porque o executivo, que é o chamado gabinete do parlamentarismo, ele sai da onde? Ele sai de dentro do legislativo. Então, lá, os candidatos a primeiro-ministro, eles formam suas chapas e ocorre uma eleição dentro do legislativo. Aquele que obtiver a maioria dos votos, ele vai sair o gabinete do legislativo e vai formar o executivo. E aí o que acontece? Enquanto o executivo tiver maioria no legislativo, ele permanece. Quando o executivo ele perder maioria no legislativo, o que acontece? Os componentes do gabinete voltam ao legislativo e são feitas novas eleições. É composto um novo gabinete. Então, por isso que, dentro do parlamentarismo, o executivo ele pode ficar contrariando o legislativo? Poder até pode. Mas qual vai ser a situação final? A situação final é que, provavelmente, esse determinado gabinete ele vai ser desfeito, vai voltar ao parlamento e você vai ter novas eleições. Eleições não para todo mundo, são eleições internas dentro do próprio legislativo para a escolha do novo gabinete, composto por pode ser o mesmo primeiro-ministro ou um novo primeiro-ministro. Mas, com certeza, a composição desse gabinete ela vai estar diferenciada, ela não vai voltar exatamente igual. Então, por isso que você diz, como no parlamentarismo o executivo ele depende muito do legislativo, existe uma colaboração entre os poderes. Já no presidencialismo não tem isso. O presidente ele é escolhido pelo povo. Então, o presidente, em regra, ele é escolhido pelo povo e só sai se ele perder as eleições. E você tem, a não ser com exceção do impeachment, né? E os ministros, né? Quem é que escolhe os ministros? É o presidente. Porque no presidencialismo, o executivo é um cargo unipessoal, que é do mandatário, e ele tem seus auxiliares. Então, os ministros, eles são auxiliares. Então, a responsabilidade de cada ministro é individual e eles ficam um tempo em que eles tiverem a confiança do presidente. A partir do momento que eles não têm a confiança do presidente, eles saem. Precisa de para você nomear ministro, retirar ministro, precisa de autorização do legislativo? Não. O executivo ele é completamente independente. Entendido agora? Sim, obrigado, professor. De nada. Bem, então, visto isso, nós vamos continuar. Alguém quer perguntar? Sim, eu, Camenga. Ainda nesse poder presidencialista, como é dado o poder aqui no Brasil, né? Que também é um estado, né? Que vive do poder presidencialista, né? E o povo também quem faz a eleição do presidente. E o presidente é também o chefe. Fale um pouquinho mais alto, porque vocês geralmente estão falando baixo. Sim, professor. Eu ia dizendo, né? Como também é o caso aqui do Brasil,
também rege do poder presidencialista. Certo. O presidente da República é também o comandante em chefe. Como é que é esta erguição, né, ou essa mediação do poder do presidente da República da parte executiva para as Forças Armadas? Como é que é essa mediação? No Brasil, a relação do presidente com as Forças Armadas, você vai olhar lá, a Constituição brasileira, ela tem alguns artigos voltados somente para o Poder Executivo. Quando ela trata do Poder Executivo, ela trata das atribuições do Presidente da República. Uma dessas atribuições do Presidente da República é que o Presidente da República ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ou seja, ele é o superior maior. Quem toma as decisões finais a respeito das Forças Armadas é o Presidente da República, tá certo? E as Forças Armadas também existem artigos que são voltados somente para as Forças Armadas, tá certo? Então a Constituição brasileira, ela dá exatamente as premissas ou as regras principais sobre a relação do presidente com as Forças Armadas. Existe uma legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, mas os nortes, os princípios estão dentro da Constituição brasileira, tá certo? E realmente é mais ou menos a relação que existe na maioria dos países presidencialistas, onde o chefe do executivo, ele é realmente o comandante em chefe das Forças Armadas. Respondida a sua pergunta? Sim, professor, mas eu queria entender, por exemplo, se no ponto de vista do professor, se tem havido, por exemplo, uma discórdia, né? Tipo, em Angola, muitas das vezes se vê tipo, que o presidente da República, né, no seu exercício de uso do título de comandante em chefe, muitas vezes não tem sabido mediar, né, e separar do poder dele executivo. Saber como é que é regido aqui no Brasil, quero entender mais ou menos isso. Como é que é regido o que eu não entendi? Como é que o presidente... Esse comandante em chefe? Sim, como é que ele média, né, esses dois poderes, ele é o comandante em chefe e é o poder executivo, né? Muitas vezes, conforme está aqui retirando no meu país, o presidente também não sabe se posicionar, do meu ponto de vista, né? Sabe se posicionar enquanto comandante em chefe. E sabe, tipo, se aqui no Brasil o presidente da República tem mediado bem, né, no ponto de vista do professor, né, aquele que você tem apreciado, se tem mediado bem com o poder, o título de comandante-chefe. Olha, essa situação de ser comandante em chefe está regulamentado na legislação brasileira, na Constituição. A Constituição, ela diz, tem primeiro lá no Poder Executivo, onde estabelece que dentre as atribuições do presidente está a de comandar as Forças Armadas, né, não só o Exército, as Forças Armadas. E lá nos artigos referentes às Forças Armadas, ele também diz o que é que o presidente vai fazer. Geralmente o presidente, ele, como comandante, ele decide, porque quem nomeia o ministro da Defesa é o presidente. E, por sua vez, a nomeação dos comandantes de cada uma das forças, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica, e também as promoções de general 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, dos brigadeiros, dos almirantes e os outros postos. Os postos de comando das Forças Armadas são comandados pelo presidente da República. Então, é isso que seria a chefia de Estado. Perdão, a de comandante em chefe, tá certo? Mas aí é aquilo que eu estava falando para você. Como é que você vai analisar o que é que um presidente da República ele pode ou não fazer? Primeiro, você tem que analisar a sua Constituição, a Constituição do Estado que você está querendo analisar. Segundo, você vai para a lei que regulamenta a Constituição, no que diz respeito ao comandante em chefe. Então, aqui no Brasil, você vai pegar a legislação do Exército, a legislação da Marinha, a legislação da Aeronáutica e fazer essas análises. Porque lá na legislação está pormenorizado aonde é que o chefe do Exército, ou o comandante em chefe, o presidente, ele pode, quais são as decisões que ele toma dentro de cada uma dessas instituições. Você conseguiu entender agora? Sim, professor, conseguiu. Obrigado. Então, é isso. É analisar a Constituição e as legislações, tá certo? Eu não posso entrar aqui em muitos detalhes, porque isso daí não é o foco da nossa aula, tá bom?
Mas se você quiser, eu estou dando aqui o norte, de como você estuda, né? Estude a Constituição do Estado que você está analisando e a legislação infraconstitucional que regulamenta aquela parte. Então, no caso, você vai ver se tem uma lei só que regulamenta as Forças Armadas como um todo, ou se tem uma lei para o Exército, Marinha e Aeronáutica, e analisar essa legislação também junto com a Constituição. Ok? Ok, professor. Nada. Então, vamos retornar aqui à nossa matéria, né? Então, continuando essa análise do objeto do direito administrativo, nós temos, então, que analisar o que é que nós vamos chamar como administração pública, né? E essa administração pública, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido subjetivo, que é referente ao sujeito, né? E um sentido objetivo, que é mais referente à atividade que é realizada. Então, no sentido subjetivo, quem é que compõe a administração pública? São as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes, que são incumbidos da função administrativa. No Brasil, quem são essas pessoas jurídicas? Nós temos que lembrar que no Brasil nós vamos ver que nós temos a administração direta e a administração indireta. Quem é que faz parte da administração direta? A administração direta, ela é composta pelos entes políticos, ou também chamados de pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno no Brasil? A União, representando o governo federal, os Estados-membros, representando os governos estaduais, o Distrito Federal, representando o governo distrital, e os municípios, representando os governos municipais. Além deles, né, nós podemos ter outras pessoas jurídicas? Podemos, mas eles não vão compor a administração direta. Eles vão estar na administração indireta, que nós veremos futuramente, né? Onde nós vamos analisar as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e etc. Tá certo? Então, você, quando vai analisar a administração, você vê que você tem várias pessoas jurídicas. E dentro dessas pessoas jurídicas, você ainda tem outras subdivisões, porque você vai ter os órgãos e você ainda vai ter os agentes, que são as pessoas que trabalham dentro de cada um dessas pessoas jurídicas ou dessas entidades para executar a função administrativa. Então, esse é o sentido subjetivo. Está afirmado nas pessoas, sejam pessoas essas físicas ou jurídicas, como vocês já viram lá em IDPP. No sentido objetivo, o sentido objetivo, em vez de você focar nas pessoas, você foca na atividade, né? Então, qual é a atividade principal da administração pública? É exatamente o exercício da função administrativa. E aí, o que seria esse exercício da função administrativa? Seriam os serviços públicos. E o que é o serviço público? É a satisfação das necessidades coletivas. É a saúde, a educação, energia, água, o abastecimento de água, e esgoto, e o saneamento público. O fomento. O que é o fomento? É o incentivo que tem que ser dado às atividades privadas, porque quem gera realmente a riqueza do país é a iniciativa privada. A polícia administrativa. E a polícia, o que significa polícia administrativa? Que nós vamos ver no futuro. É a atividade de fiscalização, né? Ou seja, que o Estado ele vai se organizar, mas ele tem que fiscalizar o setor privado. Por quê? Porque nem todo mundo que atua no setor privado, ele atua de maneira correta. Então, por isso que os agentes do setor privado eles têm que ser fiscalizados. Porque as atividades que eles vão fazer não vão ser atividades absolutas, ou seja, eles não estão livres para fazer o que quiser, né? A rigor, a norma ou o ordenamento jurídico, ele estabelece restrições tanto à liberdade quanto à propriedade do indivíduo, em prol do interesse coletivo, ou em benefício do interesse coletivo. O que quer dizer isso? A pessoa que vai, digamos, ter um barzinho, se ele, digamos, ele não vender bebida alcoólica dentro do prazo de validade, o que ele tem que fazer? Aquela bebida que venceu o prazo de validade, ele tem que jogar fora.
Ele não pode mais vender. Ah, mas eu vou ter um prejuízo. Paciência. Então, se organize melhor, organize suas atividades melhor, mas você não pode prejudicar a comunidade. Tá certo? Isso que seria a polícia administrativa. É ver se realmente as pessoas que executam as atividades particulares, elas estão fazendo o que é certo. E outro tema é exatamente a intervenção na economia, né? Onde o país ele pode estar em crise, então o Estado ele tem que intervir na economia de modo que o país ele consiga superar a crise. Ou então, se algumas empresas elas estão cometendo algumas atividades erradas, também intervir para não deixar que essas empresas continuem a fazer coisas erradas. Então, por isso que o Estado, na função administrativa também, ele vai ter que fazer essas intervenções na economia. Então, enquanto o sentido subjetivo é focando na pessoa, o sentido objetivo é focando na atividade. Vocês conseguiram compreender? Sim, professor, estamos a compreender. Professor, Perfeito. eu acredito sobre